do possível. Quero desejar a todos um bom retorno. Para aqueles que estão começando agora, sejam muito bem-vindos. Saibam que vocês são pessoas preciosas para o Senhor Jesus. Os irmãos aí do fundo estão me ouvindo bem aí? Tá? A gente ligou os ventiladores aí para dar uma circulada no ar aí. Aqueles que estão nos acompanhando pela live também, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria dar continuidade ao nosso estudo, mas graças a Deus, como a sala dos bereanos aí tem uns rostinhos novos aí, nós vamos retroagir um pouquinho o estudo. E aí nós vamos compartilhando cada um pouquinho das nossas experiências aí. Obrigado, pastor. Se quiser, pode ser, pastor. Agora melhorou, né? Então, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, é muita alegria para nós ter os irmãos aqui conosco nessa nova caminhada aí. Fiquem à vontade, aqueles que estão com dúvida, levantem a mão aí. Nós vamos tentar sanar essas dúvidas aí dos irmãos. Certo? Tudo bem? Então tá bom. Primeiro dia de aula é assim, né? Toda agitação, a galera vai se encontrando. É sempre assim mesmo. Pois bem, meus irmãos, no ano passado, nós estávamos com foco de aprender um pouquinho sobre o Gênesis. O que seria o Gênesis? Seria a origem de todas as coisas, onde tudo começou. E por que teve esse intuito de começar sobre Gênesis? Porque muitas pessoas querem aprender, por exemplo, sobre Apocalipse, querem aprender o Novo Testamento, mas muitas das vezes esquece de aprender o principal, que é o começo. Porque sem o começo a gente não consegue entender o meio, e muito menos o final. Então tem que ter um começo. A Bíblia, irmãos, ela tem um começo, ela tem um meio, mas ela não tem um fim, porque ela é eterna. Mas ela teve que ter um princípio. Até aí tudo bem? Aí eu perguntei para os irmãos do comecinho, nós vamos refrescar um pouquinho a mente aqui, tá, irmãos? Eu perguntei para os irmãos do ano passado e eu vou repetir a dose esse ano aqui rapidinho. Alguém aqui consegue me falar, que não tem um microfone sem fio aí, mas nós vamos levantar a mão aí. Quem foi que escreveu o livro de Gênesis? Olha lá, o Mateus já levantou a mão. Ah, certo, Moisés. Mas deixa eu perguntar para os irmãos, Moisés escreveu somente o livro de Gênesis? Ou não? Qual, irmã Gonçala? Êxodo também, aí, mais um. Qual mais os irmãos aí querem opinar que Moisés escreveu? Os irmãos estão afiados, meu. Pentateuco, beleza, começamos bem, o Pentateuco, mas quais são esses 5 livros? Primeiro nós já sabemos que é Gênesis. Eita, nós que os irmãos estão afiados, olha só. Que bom, irmãos, é isso aí, Êxodo, Gênesis, Êxodo, vamos lá? Números. É isso aí, ó. Vamos lá. Gênesis foi onde Moisés se debruçou para escrever sobre a criação de tudo, tá? Êxodo já são as leis de Moisés. Até aí tudo bem? Levíticos é onde ele consegue fazer a promulgação e ele levanta os levitas, as tribos. Números é a contagem, é o censo de todas as tribos, os homens que já estavam acima de 20 anos, 21, né, que poderiam enfrentar uma guerra. E Deuteronômio, ele é a repetição de Êxodo, ele é a repetição das leis. Até aí tudo bem? Bem rasamente, tá? Lógico que é bem mais profundo que isso, mas só para os irmãos terem contato com isso. E nós falamos, irmãos, que a Bíblia, ela tem 4 coisas importantes que nós temos que ter como cristão. E isso, ela vai ajudar a acrescentar a nossa fé ainda mais. Eu vou falar uma, eu creio que os irmãos que estavam nas aulas passadas vão conseguir lembrar. Primeiro eu falei para os irmãos que o quê? Que a Bíblia, ela é inspirada. Certo? Por que a Bíblia ela é inspirada, irmãos?
Ah, aí ó. Então já teve uma irmãzinha aqui. Ah, é. Não tá funcionando isso aqui não, mas tudo bem. Vamos lá. Não. Ei. Irmãos, começo de aula. Calma que tá todo mundo se ajustando aqui. É isso mesmo. Por que a Bíblia ela é inspirada? Ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Então nós acreditamos que o quê? Que a Bíblia ela tem que ser inspirada porque foi algo da parte de Deus para nós. Ok? Foi um livro inspirado pelo Espírito Santo. Nós vamos compartilhar um pouquinho aqui o livro de Gênesis e vai vir umas perguntas a respeito disso. Por quê? Então, irmãos, a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela teve que ter um algo divino para que pudesse permear todo este tempo até o dia de hoje. Nós temos mais ou menos aí manuscrito de quase 4.000 anos atrás. E foi preservado até o dia de hoje. Então ela foi inspirada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus. Aí depois nós falamos que a Bíblia ela é infalível, não é isso? Por que ela é infalível? O próprio nome já fala, né? Ela é infalível por quê? Porque ela não contém falhas. Hoje, irmãos, em pleno século XXI, com o aumento aí da tecnologia, com o aumento da facilidade, de todas as coisas, da internet ou coisa parecida, as pessoas falam que a Bíblia, ela contém muitos erros. A linguagem contemporânea de hoje, aquelas pessoas que entendem a Bíblia apenas como um livro histórico, ela fala que a Bíblia ela contém muitos erros. Principalmente, que eu falei para os irmãos, entre a parte de Tiago e a parte de Paulo. Onde Paulo fala que nós somos salvos pela graça e Tiago dá a entender que nós somos salvos pela obra. E aí eu expliquei para os irmãos o seguinte, que não é isso. Não é isso que eles estão tentando implementar para nós. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Que tem uma desavença entre Tiago, irmão de Jesus, e entre Paulo, porque Paulo fala que nós somos salvos pela graça. E Tiago fala que é a obra. Mas qual é o intuito disso, irmãos? Quando você começa a ler realmente a carta de Tiago, não é uma contradição com Paulo. Tiago vai falar o seguinte, que nós, quando Cristo nos chama na graça, é impossível um cristão não ter obras. É impossível o irmão não ajudar o próximo. É impossível o irmão não ver a necessidade do outro e ajudar. Porque isso é o Espírito Santo que traz no nosso coração. Então Tiago, ele está querendo falar isso. Nós, quando aceitamos a graça, nós temos que ter alguma obra. É impossível você aceitar Cristo e você não ter nada disso. E Paulo vai falar o seguinte, nós somos salvos pela graça. Por que pela graça? Para que ninguém se vanglorie. Porque imagine, irmãos, se nós chegássemos no céu e comparássemos nós e Paulo, por exemplo. Cara, é incompatível. Paulo ele foi o autor que mais escreveu na Bíblia. E seria incompatível comparar a gente com Paulo. Então, o mundo aí fora fala que a Bíblia ela contém muitos erros. Para nós, irmãos, nós acreditamos que a Bíblia ela é infalível, porque ela não contém falhas. Tudo bem até aí? Em terceiro lugar, nós falamos que a Bíblia ela é inerrante. Por que inerrante? Porque além de não conter falhas, ela não contém erros. Ela é perfeita. Não contém erro. E em quarto lugar, nós falamos o quê? Que a Bíblia ela é eterna. Por que ela é eterna? Porque eu comecei a aula falando isso. Ela tem um princípio, ela vai ter um meio, mas ela não tem um fim. Porque o fim que nos reserva é a vida eterna. Então, logo, a Bíblia ela é eterna. Tudo bem, meus irmãos? Até aí, tudo bem? Então, vamos lá, irmãos. Foi Gênesis que escreveu o livro de Êxodo, ok? Certo? Então, e de Gênesis, obrigado, Mar. Obrigado, contato é. E o livro de Gênesis, ok? Pergunto para os irmãos, na criação do universo, onde tudo estava sendo criado, Moisés estava ali com Deus? Por que não? É que falta o microfone, né? Mas por que não? A pergunta, lembra que eu falei para os irmãos? Sempre vai ter um não por quê e sim por quê. Certo? Então, por que vocês acham que Moisés não estava ali com Deus na criação? Ele não tinha nascido ainda. Boa, ele não tinha nascido. Quem mais? Quem quer optar mais alguma coisa aí?
Deus não tinha formado o homem. Olha aí, irmã Gonçala. Porque foi a criação do primeiro que Deus fez, foi a criação da terra seca, do mar e dos animais. Para Olha lá. depois ele criar. Foi a quem? O homem, né? Perfeito. Então, vamos nos remeter ao texto, irmãos. Abram a Bíblia aí em Gênesis 1:1. Isso mesmo, irmãos. É participar. O Lucão ali tá devorando a Bíblia, pelo jeito. Falou até do Pentateuco aqui. As irmãs também estão de parabéns. Ó. Certo? Vamos lá. Ó. Gênesis 1:1. Ele vai falar o quê? Ó? No princípio, criou Deus os céus e a... Então, peraí. Se no princípio ele criou os céus e terras, não tinha ser humano aqui ainda, tinha? Pois bem, meus irmãos, vamos começar a aula assim, ó. Os irmãos têm que ter em mente que Moisés, ele escreveu o livro por um ideal, tá? Ele estava escrevendo o livro de Gênesis por um ideal. Tinha um motivo pelo qual ele escreveu o livro de Gênesis. E quando os irmãos perguntam, Rafael, mas quando foi aproximadamente que Moisés ele escreveu o livro de Gênesis? Alguns historiadores falam, irmãos, que ele já estava próximo a Canaã. A nova Canaã, né? A terra prometida. Lembrando os irmãos que Moisés não entrou na terra prometida. Só que ele estava próximo, porque ele viu a terra prometida. Deus deixou ele ver, porém não entrou. Então, meus irmãos, quando Moisés ele escreve o livro de Gênesis, ele tem que tirar de dentro do povo hebreu 430 anos de idolatria. Por que 430 anos de idolatria, Rafael? Porque lembra os irmãos que o povo estava cativo ali no Egito 430 anos. Então, meus irmãos, 430 anos é muito tempo de história para adorar somente um Deus, para crer em somente um Deus. E a cultura egípcia, existia o deus Faraó, que ele era o famoso Deus Sol, e existiam vários deuses. Então, automaticamente, o povo hebreu, eles estavam nessa linha do Egito. Tanto que quando Deus chama Moisés, Moisés chega para ele e fala assim, mas Senhor, como é que eu vou me apresentar ao povo? Aí ele fala assim, ó, você se apresenta falando que o eu sou está ordenando. Porque os irmãos que estavam ali, vamos dizer, no ano 430 de escravidão, já não lembrava mais da promessa, porque a promessa que eles seriam libertos foi passando de pai para filho. Lembra da história de José? Que José foi o primeiro a ir para o Egito. Aí foi de pai para filho, para neto, bisneto, tataraneto, foi vindo. Lá no final da conta, o pessoal já não estava mais tendo aquela segurança de falar assim, cara, realmente nós vamos ser um povo liberto deste povo do Egito aqui. E quando Deus chama Moisés, ele chega para Moisés e fala assim, ó, fala que o eu sou está mandando. O que seria o eu sou? Quando ele chega e fala isso, os ancestrais, os mais velhos, falavam assim, cara, eu lembro da promessa. Realmente Deus, ele tinha falado que ia nos libertar deste povo. Então, irmãos, Moisés, ele vai chegar e ele vai tratar o livro de Gênesis, mostrando o que para o povo? Olha, não são vários deuses que criou o mundo. Foi apenas um Deus. Um Deus que criou tudo isso. Quando você lê no princípio, criou Deus os céus e a terra, Moisés não estava interessado, irmãos, em perguntar o que era Deus, da onde veio Deus, porque para o povo hebreu isso não importava, porque eles já sabiam que era um Deus único. Eles sabiam que existia um Deus verdadeiro. Então, quando você vai conversar com um judeu, por exemplo, nunca que ele vai perguntar da onde veio Deus. Soa até uma ofensa para eles. Porque para o povo judeu, Deus é Deus e pronto e acabou. Não existe o porquê da onde ele veio. E quando você lê Gênesis 1:1, ele já fala assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, repito, ele não estava interessado em perguntar explicar da onde veio Deus. Porque Moisés, ele tinha um objetivo com esta carta. Moisés tinha um objetivo em entregar para o povo aquilo que o povo precisava saber. Então ele coloca assim, ó, Deus criou. Por que Deus criou? Porque Deus, ele é tudo, irmãos. Quando ele fala então, no princípio criou Deus céus e terra, eu vou indo e voltando, tá, irmãos?
Moisés não estava lá com Deus. Mas quando nós falamos que a Bíblia ela é inspirada, o Espírito Santo de Deus trouxe a alusão a Moisés lá naquele momento. E mais ainda, irmãos, eu falei para os irmãos que existe duas linguagens textual. Existe a oral e existe a histórica. A oral, ela é passada de pai para filho. O vô conta para o pai conta para o neto e por aí o pai conta para o filho e vai passando de pai para filho. Um exemplo claro disso aqui nós temos os nossos irmãos mais experientes, que são o pastor Ronaldo e o pastor Francisco, que vão contando para os seus filhos, e os seus filhos contam para os seus netos dos pastores, os seus netos contam para os seus bisnetos, e por aí vai, irmãos. Isso é um textual oral, vai passando de pais para filho. E existe a histórica, que vai permeando toda a história, certo? E existe aquela que está acima da história, que é extratextual, que é qual? Que nós acreditamos que é o Espírito Santo de Deus que trouxe a alusão a Moisés. Tudo aquilo que estava acontecendo em Gênesis. Até aí tudo bem, irmãos? Tem alguma dúvida? Pergunta? Nada? Tudo ok? Então tá. Vamos lá. Então ele fala assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Irmãos, para nós conseguirmos entender, era uma escuridão, um breu total. E quando fala que a terra era sem forma e vazia, imagina os irmãos, sabe quando, acho que todos aqui na época da escola tinha aquela aula de ciências que a gente brincava com argila, não lembra disso daí? Eu acho que, eu não sou tão velho assim, mas não sei se os irmãos tinham essa aula. A professora dava argila e a gente modelava argila, uns faziam vasinho, outros... A terra, irmãos, era uma massa sem forma. Sem forma, tá? Então Deus, com a sua infinita sabedoria, ele começa a modelar a terra. É isso que é a perfeição de Deus. Lembrando os irmãos, tá, irmãos? Que Moisés está escrevendo isso para um público. E ele precisa explicar para esse público aquilo que é o Deus verdadeiro. Então ele começa explicando e falando o quê? Que a terra era sem forma e era vazia. Era um opaco, era oco, não tinha dimensão de espaço. E Deus, do nada, ele começa a fazer tudo. Lembra quando ele fala para Jó, Jó, onde você estava quando eu criei o firmamento da terra, quando eu criei todas as coisas? Porque Deus, irmãos, ele é o único ser, vamos assim podemos dizer, para nós conseguirmos raciocinar, que ele tira as coisas do nada e começa a criar forma naquilo que era nada. Então ele começa a fazer isso. Aí ele fala o quê? Que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas no meio dessa forma homogênica, tá? Mas o Espírito de Deus, o que ele fazia? Ele pairava sobre a face das águas. Então aqui nós já temos um elemento importante, irmãos. Aliás, 2 elementos que vão formar o ser humano, que é terra e água. Ok? Terra e água. O texto já deixa bem claro, porque a terra era sem forma e vazia, e havia abismo, mas existiam as águas. Então já tinha uma modelação daquilo que Deus ia fazer de perfeito. Tudo bem, meus irmãos? Então tá bom. Os irmãos estão muito quietos aí, acabou a agitação, estou preocupado aqui, viu? Vamos lá, então, eu vou recorrendo, tá, irmãos? Para a gente só fazer um retrocesso. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Mas olha que interessante, irmãos, a luz aqui, mas ele vai criar o aluzeiro lá na frente depois. Vamos caminhando. Chamou Deus a luz dia e a trevas noite, e houve tarde e manhã do primeiro dia. E disse-lhe Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Irmãos, o que era isso? Nuvem, chuva e água debaixo da terra. Tá? Quando ele fala separação de águas e águas, primeiramente era a parte de cima, estrutural. É onde vem a nossa chuva. E depois a parte de baixo, a água, como o texto nos diz. E ele fez a separação entre águas de baixo e o firmamento, que é no alto, na altura. E as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus,
e houve tarde de manhã do segundo dia. Pense os irmãos o seguinte, Deus é perfeito. E aqui está tendo uma ordem, irmãos, cronológica. Deus não faz nada bagunçado, irmãos. Tem que ter uma ordem cronológica para que as coisas comecem a funcionar, tá? Então foi o que eu falei para os irmãos, não adianta nada a gente aprender, por exemplo, sobre Apocalipse ou sobre o Novo Testamento, sem antes aprender a criação. Porque é uma coisa cronológica, irmãos. Ela vem acompanhando o raciocínio humano, ok? E ele vai dividindo essas coisas, primeiramente só formando a terra. E ele vai colocando, ele faz o firmamento, e aí ele faz tarde e manhã do segundo dia. E eu estou no versículo 9. E ele diz assim, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Aí já começa a ter a divisão. Muitos acreditam, irmão, vou provocar um pouco os irmãos aqui, aproveitar que tem vários alunos novos e os mais também que estão nos acompanhando. Muitos falam que quando tinha essa junção de terra, no versículo 9 aqui, ó, juntem-se as águas debaixo do céu num só lugar e apareça a porção seca. Na geografia, muitos vão falar que essa porção seca que a Bíblia relata, embora eles não acreditam, fala que é a famosa Pangeia. Os irmãos já ouviram falar de Pangeia já? A Pangeia é o seguinte, irmãos. Eles falam assim, ó, se você pegar o continente da África, ele encaixa perfeitamente com o Brasil. Se você pega a Europa, você pega toda a parte seca da terra e suga ela é uma terra maciça só. E eles falam que através da explosão do Big Bang lá, do meteoro que caiu, que matou os dinossauros, a partir daquele momento que aquele meteoro cai, é onde faz a separação dos continentes. Então eles acreditam que nessa parte da Bíblia, eles acreditam que é a famosa Pangeia, que é a união de todos esses continentes, tá? E aí vem aquele meteoro gigante, estoura. Muitos acreditam que esse meteoro ele está ali na cidade do México, onde tem aquela cratera gigante, mas não se sabe ao certo, e ali mata os dinossauros. Então eu estou falando a parte da história, tá, irmãos? Que eles tentam justificar a Bíblia como ou inválida, ou que é uma criação do ser humano. Ok? E ele faz a separação debaixo dos céus num só lugar e aparece a porção seca. E assim se fez. E aí o que Deus faz? A porção seca chamou Deus terra, e o juntamento das águas, mares. E viu Deus que isto era bom. Sempre, irmãos, Deus faz uma criação e ele fala que é bom. Ele faz uma criação e ele fala que é bom. E depois ele vai fazer um compilado de tudo aquilo que ele fez e ele vai dar um outro nome. Vai acrescentar uma coisa ainda mais. Tá bom? Então vamos lá. E viu Deus que isso era bom. Ele disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Pergunto eu, por que Deus criou a árvore frutífera e de semente, sendo que não tinha ainda ninguém para comer? Os irmãos querem arriscar aí? Olha lá, o Lucão tá afiado hoje, hein? Vamos lá, irmãos, pergunta de novo, tá? Por que Deus ele criou, como nós estamos lendo aqui, ó? Produziu terra, relva, e deu o quê? Ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem seu fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A minha pergunta é, por que Deus criou uma árvore ou árvores frutíferas com semente, sendo que ainda não tinha ninguém que a alimentasse ou que comesse e pegasse ela, por exemplo? E detalhe, não é só o ser humano que come fruta, irmãos. E aí, quem quer arriscar aí? Pode arriscar, irmão, aqui é uma escola dominical, nós estamos aqui para aprender. Porque ele pretendia criar seres vivos que precisavam do alimento. Ah, então vamos lá, irmãos. Não, o pensamento é esse. Irmãos, é isso que eu estou tentando trazer para os irmãos. Os irmãos têm que ter em mente uma coisa. Deus é perfeito. Deus, ele é perfeito. E Moisés está mostrando para o povo que existe sim uma ordem cronológica das coisas. Que Deus não faz nada por um acaso. Tudo que Deus faz na nossa vida, irmãos, é pensado por Ele. Tudo
tudo que acontece na nossa vida é pensado por Ele. Não pensem vocês que vocês são por um acaso. Moisés está querendo mostrar o que para o povo? Prestem atenção. As coisas que Deus está criando é perfeita. E teve uma ordem perfeita. Deus, antes de vocês existirem, Ele já colocou o alimento, porque o ser humano e o animal precisava de mantimento. E outra coisa, irmãos, nós não sabemos ao tempo, mas existe uma discussão sobre isso, nós vamos, se quiser debater também. Mas existe um tempo também onde a árvore ela cresce, onde ela consegue produzir o fruto, onde aquele fruto ele apodrece e depois gera o outro, germina e faz um outro fruto e por aí vai. Então, lembrando os irmãos, tá? É isso que Moisés está apontando para o povo, presta atenção, é tudo perfeito. Nós não estávamos lá, mas eu estou mostrando para vocês como que foi a criação. E é isso mesmo, a linhagem é essa. Deus, o que acontece? Ele vê que o ser humano, os animais, primeiro os animais, depois o ser humano, ele precisa de alimento, então ele vai criando as coisas antes, ok? Parabéns, pode falar, pastor. Irmãos, a participação é boa. Antes que Deus crie a vegetação, Deus providenciou o que? A luz. Isso. Porque havia uma necessidade para que a vegetação ela crescesse e ela tivesse o ciclo normal dela de vida, era necessário ter a iluminação. Então, boa. Você percebe que da forma como Deus ele vem criando as coisas, é isso mesmo. Ele havia um propósito, então ele vem preparando exatamente tudo. Não é? Você pode ver que o homem, não é? Quando é que Deus cria o homem? Lá no final. Lá no final. Porque todo o processo já havia sido feito antes. Sempre há um propósito, conforme o irmão está dizendo. Obrigado, pastor. É isso mesmo. O pastor ainda levou um pouco mais atrás. Ele falou que já criou a luz. Outra coisa, irmãos, que nós não nos atentamos, nisso daí a gente pode pensar também. O quê? Por que a árvore sobrevive? Por causa do oxigênio. Tudo tem que ter parecido com isso. Certo? Vamos lá. E assim ele se fez. A terra, pois, produziu relva, e nós lemos espécie de... A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Irmãos, o que eu falei para os irmãos? A árvore... Quando você planta uma fruta, uma árvore frutífera de laranja, ela consegue dar uva, por exemplo? Consegue? Então vamos lá. Se eu plantar, por exemplo, uma maçã, uma pera, ela consegue dar maçã? Mas deixa eu te perguntar, se você planta uma árvore de laranja, ela dá vários tipos de laranja. É verdade ou não é? Porque ela dava a laranja lima, a laranja pera, a laranja Bahia, e aí ela vai dando uma espécie, mas ela deixa de ser laranja. Irmãos, aprendam, eu vou falar algo aqui para os irmãos. Hoje em dia, estão tentando modificar tudo aquilo que Deus criou de mais perfeito. E uma das coisas que Deus criou de mais de perfeito foi o homem e a mulher. Eu sempre gosto de parar nesse versículo aqui e frisar isso aqui, igual nas aulas passadas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque hoje em dia está uma ideologia muito forte no nosso meio. E estão tentando fazer gambiarra naquilo que Deus criou de perfeito. A árvore, ela dá fruto segundo a sua semente. Nós vamos ver lá na frente que Eva, ela dá a semente segundo a sua espécie também. Então a mulher é o único ser que Deus criou entre homem e mulher que é capaz de gerar. Homem não pode gerar, irmãos. Mulher é a semente, ela pode gerar. O homem tem a semente, aqui é todo mundo adulto, do esperma, que é uma semente que vai... Lembra que eu falei para os irmãos no óvulo da mulher? E produz, fecunda e faz isso. Então, irmãos, é a perfeição de Deus. Estamos lendo aqui, fruto cuja semente estava nele, conforme o quê? A sua espécie. É muito sério isso, irmãos, porque nós estamos mostrando uma coisa que Deus faz com perfeição. E Deus, ele faz as coisas com perfeição, e isso é perfeito na parte dele, como tudo. E houve tarde de manhã do terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Certo, irmãos?
É o que nós temos hoje. Primavera, que eu não sei a ordem certinha, né? Verão, primavera, verão, outono e inverno. Acho que é isso, né? Primavera, verão, outono e inverno. E é interessante, irmãos, porque existem frutas, por exemplo, que só dá no inverno. Existem frutas que só dá no verão. Por exemplo, quem viajou aqui para o Nordeste sabe que o caju ele só dá no verão. Embora lá é só o ano inteiro, mas no inverno não dá fruto. Como se você vai no sul, as maçãs, na melhor época de colheita, como a pera e o próprio morango, é no inverno. Estão entendendo como que as coisas funcionam perfeita? Para que haja, irmãos, uma perfeição. É isso que eu vou repetir para os irmãos. Irmãos, pensa naquela multidão como nós aqui. As pessoas não tinham acesso a Google, não tinham acesso a livros, não tinham acesso a nada. Apenas o que Moisés estava falando para eles. Então Moisés está tentando passar para o povo o quê? Gente, quando vocês estavam ali no Egito e vários deuses criavam várias coisas, um criava o mato, o outro criava a luz, o outro criava a estrela. Para nós é diferente. Porque para nós, tudo isso foi Deus quem criou. Tudo isso foi um Deus que criou, não foram vários deuses. E esse livro de Gênesis, irmãos, ele é tão importante para nós entendermos o resto de toda a Bíblia, porque no cristianismo, isso vai fazer uma coisa fundamental. Porque através de nós sermos monoteístas que acreditar em um Deus, é onde vai abrir margem para toda essa ciência que a gente acredita no dia de hoje. Então, o livro de Gênesis ele é tão perfeito quando Moisés traz que tudo foi um Deus que criou, porque aí, irmãos, a partir do cristianismo, nós temos a liberdade de estudar várias coisas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque, por exemplo, na Ásia, eles acreditam em panteísmo, então em vários deuses. E quando você vai estudar determinada coisa, eles falam, não, isso não pode, porque isso pertence a um alto sagrado. Por exemplo, irmãos, na Índia nós sabemos que a vaca lá ela é sagrada. Então, eles não conseguem entender a anatomia, que é o que é uma vaca dentro dela. Por que não? Porque eles nunca vão conseguir matar uma vaca e estudar a vaca por dentro. Os irmãos estão conseguindo compreender? Por que eles não vão fazer isso? Porque a vaca para eles é sagrado. Então, nunca que eles vão matar uma coisa sagrada para estudar aquilo. Quando Moisés chega e fala assim, é um Deus que criou todas as coisas, o cristianismo vai chegar e falar assim, já que Deus criou tudo, então tudo é para a honra e glória dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou estudar, por exemplo, vou fazer a anatomia de uma vaca, para saber aquilo que ela tem de bom ou de ruim, para que nós possamos dar o remédio. Irmãos, a mesma coisa, não se espantem, é o ser humano. Se hoje nós temos a medicina que nós temos, irmãos, é porque tiveram que fazer a anatomia do ser humano também. Não foi esse Google que hoje a gente coloca e fala, cara, deixa eu ver como é que é o ser humano por dentro. Aí você vê lá coração, pulmão, intestino. Mas antes disso, existiam pessoas que tiveram que abrir o ser humano no meio e estudar aquilo. E detalhe, irmãos, quem começou a fazer a maioria desses estudos foram irmãos cristãos. Porque entendiam que o ser humano ele é a criatura de um Deus único e ele necessita dos cuidados devidos. Estão conseguindo entender, irmãos? Então tá bom. Estamos na criação. Por isso que eu estou falando, irmãos, como que é a importância da criação. Para nós entendermos como que foi feito todo o sistema organizacional de Deus para nossas vidas. E aí ele faz o aluzeiro e ele faz as estações, e sejam para aluzeiro os firmamentos dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus grandes aluzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar o quê? A noite. E fez também o quê? As estrelas. Olha que interessante, irmãos. Dia, noites e estrelas. Certo? O universo. O universo estava sendo criado. Ok? Então vamos lá. E colocou o firmamento para iluminar a terra, para governar o dia e a separação entre luz e as trevas. E Deus viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã do quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas,
segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Tudo que Deus está fazendo, irmãos, é segundo a sua espécie. Tudo que Deus está fazendo é perfeito segundo a sua espécie. Peixe, peixe. Animal marinho, animal marinho. Animal doméstico, é doméstico. Nós vamos dizer a seguinte: selvático, selvático, e por aí vai. Organizacional. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos. E 22 que eu estou agora. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas do mares. E na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã do quinto dia. Então aqui, irmãos, nós já temos uma terra formada. Nós temos o céu, nós temos as estrelas, nós temos o sol, nós temos a lua, certo? Nós temos as árvores, nós temos os peixes e nós temos os animais. Só que ainda faltava um negócio para reger tudo isso daí, certo? Quinto dia. Agora nós vamos para o sexto, tá? E isso era bom. E houve tarde de manhã do quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Esse ainda está no quinto dia, tá, irmãos? E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Agora entra a parte principal, irmãos. Não que as outras não sejam, mas essa é a parte que entra, o que vai mudar tudo. Tudo. Aí diz aqui, ó. Disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Pergunta os irmãos: o que tem aqui, irmãos, de diferente dos versículos anteriores? Os irmãos conseguem me... Qual? Por que então aqui façamos? Irmãos, em todo o começo nós vemos que Deus fez. Só que, num prezado momento, Ele mudou a colocação do verbo de fazer, de singular, eu, tu, nós, né? Para eles, vós, tu, vós, eles, elas, e por aí vai. Do singular para o plural. Por que plural, irmãos? Isso aqui é muito importante para nós, irmãos. Muito importante para nós. Quando ele coloca aqui, façamos o homem, ele não estava sozinho neste momento mais. Lógico que em nenhum momento ele estava sozinho, mas aqui ele quis mostrar algo a mais. Ele quis dizer o quê? Que aqui estava ele, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade. Irmãos, perseverem na escola dominical, porque nós vamos ter esses estudos ao longo da história. Sabe? Nós vamos ter que estudar essa trindade, porque essa trindade foi uma das coisas que rachou a igreja no meio. Tanto ocidental como oriental. Por visões diferentes. E acreditando no mesmo Cristo. Então assim, ele fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Lembre, irmãos, o que os irmãos conseguem compreender com que a nossa imagem é a nossa semelhança? O que os irmãos podem chutar aí? A sua imagem e a sua semelhança. A capacidade que nós temos, que veio de Deus, de pensar, de amar, de agir conforme Ele. Aí, ó. A Ivetinha estava na aula, né? Irmãos, não sei se os irmãos... acho que quase todo mundo aqui já louvou, já cantou esse hino que chama Imago Dei.
É que eu para cantar é só misericórdia, né? Mas aquele aleluia, lembra disso daí? O nome desse hino é Imago Dei, que Imago Dei em latim significa a imagem de Deus, certo? Vamos lá, eu coloquei aqui, ó. Deus, ele tem os seus atributos comunicáveis, e lembram disso? E os atributos incomunicáveis, certo? Quais são os atributos? Eu vou começar então pelo anterior, que os irmãos já refrescaram a mente. Quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Onisciência, onipotência, onipresença, certo? E isso são os atributos incomunicáveis de Deus. Então isso só pertence a quem? Pertence ao diabo? Por que não? O diabo pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, igual a Deus? O diabo tem todo o poder igual a Deus? Entendi. Ele tem toda a ciência igual a Deus? Isso, irmãos. Então isso é um atributo o quê? Incomunicáveis. Esses atributos Deus deixou para o homem? Não. O homem pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? O homem tem toda a inteligência do universo? Não, né? E o homem também, ele não está presente, não está em todos os lugares, ele não tem toda a ciência, ele não consegue. Então isso, irmãos, é um atributo incomunicável. Só que nós somos a imagem e conforme a semelhança de Deus. Então vamos lá. Quais são então os atributos comunicáveis de Deus? Os irmãos podem chutar aí? O que seria um tributo comunicável? A gente sente amor? Pode falar. O Fê lá, o Fê já saiu da... Tudo aquilo que repete aí, Fê, você. O quê? Tudo que se diz respeito à moral. A moral. Então me dê o que seria a moral, Fê? Dá um conceito de moralidade aí pra nós. Por favor. Justiça. Então peraí, Deus é justo? Sim. E deixa eu te perguntar, a Mar, que louvado seja Deus, se formou em direito. Nós vivemos no ordenamento jurídico, Mar? Porque nós temos que ter o quê? Justiça, né? Não é isso? Imagina se nós vivemos numa sociedade sem justiça. Por exemplo, imagina comigo o Gessé. Ele se matou a vida inteira para comprar uma moto, financiou a moto aí 60 vezes. Ele paga a primeira e de repente vem um abençoado de Jeová, vamos assim dizer, e rouba a moto dele. Se não houvesse justiça, o Gessé conseguiria brigar pelos seus direitos? Não, né? Mas existe a justiça, não existe a justiça? E a justiça, o que ela vai fazer? Aquele cara que furtou a moto do Gessé, ele vai pagar. É ou não é? Paga ou não paga? Não, estou falando tecnicamente, irmão. Lógico que nós vivemos no Brasil, mas era para funcionar assim, era ou não é? E aí, não, querendo ou não, ainda funciona. Porque se pegarem mesmo, ele sofre uma sanção. Então isso é uma conduta moral. Amor também é uma conduta moral, é ou não é? Nós temos que amar também, não temos que amar? Então isso também, irmãos, é um tributo comunicável de Deus. Perdão, pastor, o pastor pegou uma parte boa aqui, o perdão. Deus não nos perdoa? E por que nós não nos perdoamos o próximo? Estão entendendo como é que é? E por aí vai, irmãos. Então, quando Deus ele fala a imagem e a semelhança, eu coloquei aqui, ó, o que é a imagem e semelhança de Deus? Quando a Bíblia diz que o homem é a imagem, a semelhança de Deus, ela não quer dizer exatamente que somos fisicamente parecidos com Deus. Deus é espírito e não possui um corpo como o nosso. Esse embasamento, irmão, está em João 4:24. Deus ele é espírito, tá? Então ele não possui um corpo, ok? Então nós não somos fisicamente parecidos com Deus. Estão entendendo? Por exemplo assim, porque nós vamos ver aqui que Deus ele vai criar um boneco, certo? E aí quando ele sopra ali, muitas pessoas, eu aprendi assim também, e tinha isso na minha cabeça, que eu era igual a Deus. Eu falava assim, nossa cara. Mas aí eu pergunto, eu tô ficando careca. Imagina os cabeludos chegar e falar assim, pô, eu tinha meu cabelo tão bonito, cheguei no céu e Deus é careca igual o Rafa, véio. Ou imagina um gordo e um magro.
Eu estou falando, irmão, para a gente brincar, mas conseguir compreender. Por que Deus não é fisicamente igual a nós? Porque cada um de nós tem um corpo físico diferente. E não só o corpo, como pigmentação da pele diferente também. Porque imagina, eu até brinquei para os irmãos, né? Imagina, por exemplo, uma pessoa de cor negra, chegasse lá no céu e Deus fosse branco. Fala, pô, Senhor, me decepcionei, pensei que o Senhor era um negão e o Senhor é logo um branquelo. Agora imagina o oposto. Um branco chegando de pigmentação branca, chegando no céu e fala assim, e Deus é um negão. E fala, pô, Senhor, estou falando aqui, irmãos, está sendo registrado, estou falando para a gente conseguir compreender a imagem e semelhança de Deus. Não estou discriminando nenhuma raça, não é isso. É só para nós conseguirmos compreender que Deus ele não tem uma semelhança igual à nossa. Estão conseguindo compreender? Porque cada um é de um jeito. Deus criou cada um de um jeito, irmãos. Vocês estão conseguindo compreender? Deus ele é tão perfeito porque ele deixou, por exemplo, as unhas para as irmãs, para elas pintarem do jeito que elas acham bonito. Imagina se nossas unhas já crescessem de cor azul. A unha de todo mundo. E não existisse tinta para pintar. Ia ser complicado, não ia? Deus é perfeito, irmãos. Deus ele dá atributos para nós. De coisas morais. Então nós não somos isso idêntico a Deus em forma física, ok? Tudo bem? Os irmãos aí estão com a cara de cansado. Eu vou tentar agitar um pouco mais, fazer algumas perguntas, irmão. Vamos lá. Então o façamos ali é Pai, Filho e Espírito Santo. Estava uma conjuntura, porque ali, irmão, foi criado um algo. Eu digo para os irmãos assim, tudo que Deus criou foi perfeito, mas eu creio, Rafael, que o ser humano, irmãos, ele foi um plus de Deus, sabe? Uma coisa que foi perfeita. Não tem o que falar, porque ele parou ali para modelar Nós vamos ler, vamos lá. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Criou o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhe, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteje pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se encham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isto vos será para o quê? Mantimento. Lembra que eu falei para os irmãos? Deus criou lá atrás as coisas para que eles pudessem se alimentar, para que servisse de mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Olha outra colocação aqui, irmãos, que Deus colocou. E viu Deus que era o quê? Muito bom. E por que é muito bom? Porque aqui, irmãos, foi a conjuntura de tudo. Quando Deus ele criou tudo e formou tudo e ele fez todas as coisas, aí ele viu que era muito bom. Mas ele deixa esse muito bom porque a criação dele também estava nesse meio, que era o ser humano. Então ali já estava sendo muito bom, as coisas estavam sendo muito perfeitas. E agora eu estou no capítulo 2. E assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Irmãos, quando fala todo o seu exército, muitas pessoas perguntaram para mim assim, né, no semestre passado. Rafael, quando fala todo o seu exército, será que foi aqui que Deus criou os anjos? Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu fui atrás. Eu batalhei, eu estudei. Porque é o dever de todo professor. Eu sempre falo para os alunos que eu dou aula, para todos, eu falo, eu vou aonde a Bíblia vai, e aonde a Bíblia para, eu paro. Se para mim a Bíblia está falando aqui que ele só criou os exércitos, ele não está falando o anjo, resposta para aqueles que me perguntaram, não sei. Não sei. Tá?
A criação de nós, seres humanos, não seres angelicais. É isso daqui. No meu ponto de vista, é isso. Como Deus está trazendo para nós esta revelação através do Espírito Santo por intermédio de Moisés, então o Senhor está mostrando como tudo aconteceu no nosso plano terrestre. Entendi. Aqui não está se falando do espiritual, dos anjos e tudo mais, no meu ponto de vista. Então esse exército que Deus está colocando aqui, para que nós entendamos, né, no meu ponto de vista, é exatamente sobre tudo que Deus fez. Como Deus criou o universo, como que Deus criou a terra e os animais marinhos e tudo mais. Então, para Deus, quando Ele termina tudo, que Ele conclui esta obra, conforme nós estamos lendo aqui, né, que Deus fala, ficou tudo muito bom. Concluí o meu exército, concluí a minha obra que eu estou fazendo. É bom. Por que eu estou falando isso, irmãos? Os irmãos concordam, pode... É legal, irmãos, porque tem uns irmãos que eles têm umas mentes mirabolantes, e é verdade, isso é bom, porque induz a gente a estudar. Porque o pastor falou uma coisa interessante, e é verdade, ele está criando uma ordenação para nós. A pergunta do irmão foi o rebate do pastor Ronaldo, que ele falou assim, tudo bem, Rafa, mas então aqui, por que ele não colocou criação e ele colocou exército? Boa, mas eu peguei também a mesma argumentação e fui atrás. Irmãos, você escuta de tudo hoje, você lê de tudo hoje, tá? Só que eu repito para os irmãos, eu vou aonde a Bíblia vai. Se a Bíblia está falando aqui que foi somente o seu exército, e eu entendo como a criação também, os irmãos podem também ter a liberdade de entender o que for, a Bíblia não remete a anjos. Então, se a Bíblia não está remetendo, eu dou um ponto final aqui. Porque aí começa a criar argumentação que a Bíblia não fala, irmãos, e aí mora o perigo. Estão entendendo? Aí que mora o perigo. Pode falar, pastor. Os insetos são o exército do Senhor. Os insetos. Podemos usar isso como exemplo também, é bom. É bom. Estão entendendo? É bom. Porque assim, irmãos, a grande pergunta do irmão na realidade era o seguinte, Rafa, em que parte da Bíblia então nós conseguimos entender que os anjos foram criados? E o irmão entendeu o quê? Que a associação da criação de tudo, logicamente os anjos também foram criados neste momento. Estão entendendo? Só que assim, irmãos, foi o que eu falei e repito. Se a Bíblia está parando aqui, eu dou o ponto final aqui, Se um dia os irmãos quiserem pesquisar, debruçar sobre esse assunto e falar, Rafa, não, mas eu achei versículo tal e tal, remetendo a isso, irmãos, eu falei para os irmãos, aqui nós não temos problema nenhum de se retratar, irmãos, é verdade, então tá certo, vamos corrigir e levantar o barco para cima. Só que até o prezado momento eu não achei. Se os irmãos conseguirem e quiserem debruçar sobre isso, eu creio, irmãos, uma coisa para os irmãos, vou ser sincero com os irmãos. A Bíblia tem coisa muito palpável para nós seres humanos do que o estudo de angelologia, que é o estudo dos anjos. Porque anjo, irmãos, é ser espiritual, está além do nosso raciocínio. Então é uma coisa muito difícil de se provar. Muito difícil de se provar. Então é mais fácil nós ficarmos com a matéria e com o nosso próximo e com aquilo que Deus criou de matéria, do que nós fantasiarmos aquilo que nós não temos nem sequer experiência com isso. Ok? Tudo bem, irmãos? Então vamos lá. Aí faz o seguinte, estou no capítulo 2, tá? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que o Criador fizera. Pergunto eu de novo para os irmãos. Irmãos, Deus precisa descansar? Sim ou não? Por que não? Ele não cansa, né? Aí eu pergunto para os irmãos, então por que Moisés colocou isso aqui? Deus descansou de toda a sua obra que ele fez. Pode falar, Lu. Cadê o... É boa, vamos, irmão, isso aqui é uma escola. Pode falar, fia. É que hoje os microfones estão só pela graça. Eles não voltaram de férias ainda, meu. Entendeu?
Pode falar, Fia. Na versão original da Bíblia, que você provavelmente já teve acesso, Certo. o significado da palavra é de fato descansar, ou na tradução teve um significado que se perdeu, ou realmente é isso? Não, é descanso. É isso mesmo. Eu até leio para você, mas é descanso. A palavra em si é descanso. Mas é por causa de uma... como eu posso dizer? Eu vou pegar aqui, tá? Que eu vou... Pra gente não contradizer nada, mas eu pego agora. Quando você fala... Quando o Moisés ele está com esse propósito de descanso, eu sempre gosto dessas aulas por causa disso. Pelo seguinte, Lu, para todos, né? Deus precisa descansar? Não, né? Aí, vamos lá. O Lucão já se pronunciou ali. Vou pegar aqui, tá, filha? No teor do grego. Do hebraico, perdão. Vamos lá. Vou pegar a palavra para você, tá? Ó, a palavra em hebraico significa vashebot. Traduzindo literalmente e descansou. Vashebot é o nome da palavra. Vou ler literalmente como na Torá, tá? Que é o que eu tenho da Bíblia aqui, ó. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, que tinha feito, descansou no 7º dia, de toda a sua obra que tinha feito. Então assim, descansou, a palavra é descansar. Mas o intuito não era que Deus descansou. O intuito era o quê? Cadê o Lucão? Foi o que ele falou. É que o ser humano, ele precisa descansar. Tá entendendo? É como posso dizer para você, Fê? É uma jornada de trabalho de 6 dias. E no 7º dia você precisa de um descanso para o seu cérebro raciocinar. Eu uso aqui, eu tenho intimidade com ele, eu uso o exemplo do Anderson. É um rapaz que às vezes trabalha direto e quando não tem descanso, aliás, acho que a grande maioria, a irmã Gonçala, você vê que você já não consegue raciocinar direito. Porque as suas faculdades mentais, elas já estão o quê? Debilitadas. Porque o ser humano, ele precisa de um descanso. Tá? Só que é interessante, Lu, esse ponto seu, porque é o seguinte. Para o judeu, ele segue literalmente o Shabat, que é o sábado. Porque aqui, Deus ele começa, para nós conseguirmos entender, no domingo, porque para o judeu, aliás, até alguns cristãos assim acreditam que o quê? Que a nossa semana realmente ela começa hoje, no domingo. E ela acaba no sábado, entendeu? Então, para o judeu, isso ficou consagrado como o Shabat, que é o sábado, que é o dia que eles não fazem nada. Eu estava vendo um documentário que diz que nem elevador trabalha no sábado lá em Israel. Mas aí tem um ponto positivo. Lá no Novo Testamento, Jesus vai mudar essa chave. Tá entendendo? Ele vai mudar essa chave. Porque ele vai falar um versículo muito interessante. Lógico que não é agora, mas ele vai falar. Ele vai pegar os fariseus que eram lá e vai falar, por que é tal coisa? Mas criou tal coisa por causa disso ou por causa daquilo? E aí eles não sabem responder. É lógico que é mais para frente, a gente vai entrar e sair daí. Então, para os irmãos entenderem. Então, por que Moisés colocou aqui que Deus criou e descansou? Para que nós pudéssemos descansar. Moisés está falando o que para o povo hebreu ali? É o seguinte, vocês vão trabalhar 6 dias, mas no 7º dia vocês vão descansar. E o descansar deles, irmãos, é literalmente descansar. Literalmente não fazer nada. Embora a gente trabalhe às vezes segunda, igual vou pôr o Sandrão que trabalhou ontem, pergunta se ele descansou hoje. Ou nós, por exemplo, as mulheres ou os homens vão chegar em casa, vão ter que fazer. Eles não, irmãos. O sábado morreu. Tipo assim, terra. Tá lá sem fazer nada, literalmente. Estão entendendo? E não somente ele. Existem grupos religiosos do nosso meio de hoje que seguem o mesmo segmento. Sábado eles não fazem nada. Nada, nada. Lembrando a lei e não a graça. Pode falar, irmã Gonçala. Eu atendi 2 clientes, foi a filha, veio na sexta-feira, e o que ela falou assim, que eles não compram nada de sábado, eles não faz nada, até a comida eles compram na sexta-feira, né, para comer no sábado. Então, tudo que eles vão fazer é na sexta-feira, e o sábado realmente eles tiram para descansar. Aí, ó. Estão entendendo? Assim, é legal, irmãos, porque
Eu falo para os irmãos, é tão interessante a gente entender Gênesis, porque, por exemplo, se você ler o Novo Testamento quando Jesus está falando do Shabat, do sábado, você não ia entender que foi desse princípio. Porque foi a partir deste princípio que Moisés fala, no sábado vocês vão descansar, porque Deus ele descansou no último dia da sua criação. Então nós vamos descansar. Então todo o povo, toda a congregação descansa no sétimo dia. E isso foi como lei para eles. Moisés vai organizar. Lembrando aqui, irmãos, tá? Por enquanto, ele está falando da criação. Logo em seguida, em Êxodo, ele vai dar as diretrizes. Deus vai dar as diretrizes de uma sociedade para ele. Que seria o quê? O decálogo, que é os 10 mandamentos, e fora as outras leis. Tá? Então, por enquanto, ele tá focando para o povo só na criação. Só na criação. E detalhe também, os irmãos, a Aurora também já está indo. Moisés, ele vai... Já vou, pastor. Moisés, ele vai à frente... E depois ele retrocede um pouco, tá, irmãos? Porque assim, repito aos irmãos, aqui, se os irmãos se atentarem, ele falou criação de homem e mulher, não foi? Só que logo no versículo, no capítulo 2, nós vamos ver que ele primeiro vai formar o homem, depois ele forma a mulher. Então o que ele faz? Moisés, ele avança e depois ele volta, explicando certinho. Certo? Pode falar, pastor. Não, só voltando um pouquinho com relação ao descanso, quem é agricultor, ele sabe que ele pode plantar 7 anos e tem que deixar um ano a terra descansando, né? Para que a terra possa, né, repor as suas energias e que ela possa continuar produzindo a contento. Eu vou reproduzir o que o pastor falou aqui, tá aqui. Ele falou assim, que até os agricultores, quando plantam, tem que esperar um período para a terra descansar. Porque é o período que, vamos dizer, a terra ela oxigena, né? Tudo aquilo que ela precisa para conseguir plantar de novo. Uma lei natural, né? Uma coisa natural. Então é isso. Vocês estão entendendo? Tudo precisa de descanso, irmãos. E vocês também, viu? Mamães que estão aí virada no 220 aí, vocês precisam de um descanso também, tá? Tem que descansar, pôr o maridão fazer alguma coisa, e depois o maridão vira no 220, aí a mulher faz, o marido descansa. A gente precisa caminhar e caminhar junto, irmãos, e descansar também. Isso é bíblico. O descanso está aqui, ó. Embora não é o sábado, né? Vai chegar sábado que vem, cadê os... Ah, Rafa, você falou que era o sábado, eu não estou fazendo mais nada, cara. Não, irmãos. Nós somos do cristianismo. E esse conceito muda, tá? Não que nós não vamos descansar, mas o dia muda. O descanso muda. Ok, meus irmãos? Então, ele cria e ele descansa. Ele fala, o Criador descansou de tudo aquilo que ele fez. E aí ele vai fazer uma coisa interessante, que é a formação do homem. Ó, esta é a Gênese. Como... Tem algumas versões que está diferente, né, irmãos? A minha está assim, ó, esta é a Gênese, que Gênesis nada mais é do que origem, tá? Então, transliterando é assim, ó, esta é a origem dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Pensa comigo, irmãos. Eu sei que eu estou sendo muito repetitivo, mas os irmãos sabem que eu sou assim, para conseguir a gente fixar na cabeça. Imagina Moisés aqui e aquela plateia. E aí ele explicou tudo isso daqui para os irmãos, e aí no 2 ele já fala, ó, esta... E falando para os irmãos, esta é a origem dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então ele está explicando, isso foi tudo. Então para vocês que tinham deuses dentro do coração de vocês, é o seguinte, Deus ele criou tudo, ele fez tudo, e esta foi a origem de todas as coisas. E aí agora, irmãos, ele vai se atentar na criação do homem, porque é através da criação do homem que vai desconfigurar tudo aquilo que foi mais santo que Deus criou. Vai desestruturar tudo aquilo que Deus fez de mais perfeito. Amém? Então vamos lá. Aí ele fala, não havia ainda nenhuma planta do campo, da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Irmãos, vou falar algo para os irmãos, tá? Não pense vocês que Adão e Eva ficavam o dia inteiro cantando no jardim do Éden. Não pensa vocês que só comia frutinha, aí deitava na grama, conversava. Ah, vamos dar um passeio ali naquela parte do jardim? Ah, vamos. Ah, vamos ali para o outro lado? Não, irmãos. A Bíblia nos garante que eles lavraram o solo da terra. Está aqui, ó. Pode ler. Não havia ainda um homem para o quê? Lavrar o quê? O solo. O homem no jardim do Éden ele já trabalhava, irmãos. Ele já trabalhava, tá? É porque às vezes a gente vê aquelas cartilhas e pensa que eles ficavam o dia inteiro só, né?
Não, ele lavrava o solo, eles trabalhavam, não com o salário do pecado que nós vamos ver lá na frente. Mas tinha, lembra, irmãos, uma ordem organizacional. Tinha uma coisa organizacional, tinha que ser organizado. Tá bom? Tudo bem até aí? Então vamos lá. Mas uma neblina subia sobre a terra e regava toda a superfície do solo. Lembrando os irmãos por quê? Porque ainda não tinha um homem para cultivar. Certo? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Da onde que Deus... Irmãos, nós estamos cansados de saber, mas foi do pó. Lembra que a criação lá atrás, Gênesis, era uma terra sem forma e vazia. Então, do pó da terra, a argila, Deus ele cria o quê? E eu não lembro quem foi que falou da aula passada que a terra, ela contém os mesmos minerais que existem no corpo do ser humano, né? Fizeram um estudo aí, falaram que a terra ela contém os mesmos minérios que existem no corpo humano. Eu achei isso aí fantástico, de ver, né, a perfeição de Deus, né? E ele fala, né, e Deus fez o quê? Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? A alma vivente. Quando fala aqui, irmão, soprou, no texto original, no hebraico, é uma palavra chamada ruach. Ruach é fôlego. Saiu de dentro de Deus para nós. Por isso, irmãos, que nós temos essa ausência de um Criador. Sabe? Por isso que existem muitas pessoas que batalham procurando algo e não conseguem preencher. Por exemplo, eu vou falar para os irmãos, pessoas que possuem muita riqueza. Ela batalha pela riqueza e não preenche aquele vazio que é da riqueza. Ou um carro, ou vício. Por exemplo, hoje em dia a medicina vai falar o quê? Que a pessoa que ela bebe ou a pessoa que ela fuma, ela quer preencher algo que existe nela. Uma dor, por exemplo. Eu falo pelo meu próprio pai que faleceu por causa de bebida. Ele queria preencher algo que existia de vazio dentro do coração dele. Então ele saciava aquele vazio bebendo. E ele falava para mim, falava assim, Rafael, mesmo que depois eu volte ao normal e tudo vai voltar ao normal, mas naquele pequeno momento que eu estava aí lúcido, a minha dor saía. E esse vazio, irmãos, é isso aqui, ó. É o fôlego de vida de Deus. É o corpo humano pulsando pelo seu Criador. Por isso que hoje em dia muitas pessoas elas procuram em várias religiões aquilo que não preenche a sua vida. Porque somente Cristo, irmãos, pode preencher esse buraco. Somente o Senhor Jesus pode preencher esse vazio. Então, não adianta você procurar na jogatina, na bebida, no prazer, em que coisa for. Esse vazio, ele só é preenchido por Cristo. Pode falar. Eu vi uma frase interessante sobre exatamente isso, que falava assim: a pessoa procura preencher aquilo que está de vazio nela com algo que é vazio. Por isso que ela nunca fica preenchida. Boa. Porque ela procura se encher de uma coisa que também é vazia. Muito bom, ela fica cara. naquele ciclo. Boa essa frase, tá vendo? Muito bom. Pode falar, pastor. Por isso que Jesus, ele vai dizer... Por isso que Jesus diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E em outra passagem ele fala que ele é o pão da vida, para alimentar, não é? Esse anseio que o ser humano tem e que somente nele as pessoas podem suprir essa necessidade. Ó, você quer ver um exemplo bom? Lembra da samaritana no poço? Vocês lembram dessa passagem da samaritana? O que Jesus fala para ela? Você vai beber dessa água, mas logo logo você vai ter sede. Mas se você beber da água, que eu nunca mais terá sede. Estão entendendo, irmãos? Essa parte, irmãos, é muito legal nós nos atentarmos, porque sai de Deus para nós. Sabe, é uma coisa fantástica, é um algo, irmãos, que muda muita coisa. Começa a entender a sociedade de um jeito muito diferente, porque as pessoas, elas procuram muitas coisas aí, igual a frase que o Mateus falou.
procuram preencher vazio em coisas vazias. Porque se você for ver, irmãos, o dinheiro ele passa. Se você for ver a bebida, ela passa. A droga ela vai passar. O prazer ele vai passar. Só que a vida eterna não. Então são coisas eternas. Estão conseguindo alinhar? Então eu tenho mais 3 minutinhos aí, irmãos. Então ele fala o quê? Ele sopra aquele ruach, né, o fôlego de vida, e o homem passa a ser o quê? Alma vivente. E aí eu vou deixar a deixa para a próxima aula, que é onde a gente surge os debates mais acalorados, né? Que é... Eu estou agora no versículo 8, tá, irmãos? Fala assim, ó. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Lembrando que eu falei para os irmãos, lembra que eu falei para os irmãos? Irmãos, não é que o jardim era do Éden, o jardim ficava no Éden. Era um jardim dentro de um território chamado Éden. Então era jardim dentro do Éden, tá? Por isso que fala aqui, ó. Deus fez um jardim no Éden, lá dentro, tá? Na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. Agora é interessante, ó. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então percebe comigo, irmãos. Tinha várias árvores, não tinha? Mas tinha 2 árvores que Deus deu nome. Não é? A primeira qual que era? A árvore do quê? A árvore da vida. E ela estava onde? No meio do jardim. E a segunda era o quê? A árvore do quê? Então todas as árvores eram frutíferas. Todas as árvores davam semente. Mas essas 2 árvores, Moisés faz questão de dar nome para elas. Porque uma árvore ela tinha o poder, vamos assim dizer, de ter a vida eterna, e a segunda ela tinha o poder do quê? Do conhecimento do bem e do mal. Gravem bem isso, irmãos. Conhecimento do bem e do mal. Tá? Vamos lá. Aí eu vou só terminar aqui, tá, irmão, rapidamente, porque aí a gente para na formação da mulher, no 18. E saía um rio do Éden para regrar o jardim, e dali se dividia, partindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, que é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. Então presta atenção, irmãos. Um rio ele dava ouro não, né? Ouro é um minério, perdão. Tinha ouro. O ouro dessa terra era bom. Também se encontrava lá o obidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chamava-se Gion. É o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é Eufrates. Desses 4 rios, irmãos, existe só 2 que nós temos até o dia de hoje. 2, que é o rio Tigre, que ele é muito famoso ali na Índia também, e o rio Eufrates, que fica ali perto da Síria. Esses 2 rios existem até hoje. Agora os 2 acima sumiu, ninguém sabe mais. Mas desses 2 sabe. Por isso que muitos teólogos não afirmam, porque não têm a certeza, mas eles creem que o jardim no Éden e o Éden ficava ali naquela parte do Oriente, ali onde fica Israel, ok, todos aqueles lugares ali, tá? Toda aquela região ali. Mas não podemos ter a certeza porque a Bíblia não fala, né? Mas o estudo garante que mais ou menos ali. Só que existe uma outra coisa interessante, irmãos. Ele tinha ouro, ele tinha obidélio, que era uma matéria-prima muito boa para perfume. Ele tinha uma pedra de ônix. O obidélio, irmãos, era uma erva que dava um cheiro muito bom, gostoso. Aí você vê como que Deus é humilde. Porque Deus ele não criou o homem do ouro, porque tinha ouro ali. Deus ele não criou do perfume para ficar bem aromatizado. E Deus ele não criou nem da pedra de ônix, que é uma pedra preciosa. Ele criou da onde? Do barro. Do barro. Vamos lembrar que a gente... Não, tô brincando, irmão. Eu vou dar uma de peiteca aqui, mas tô brincando. Mas para falar que a gente pertence ao barro mesmo, meu. A gente não tem... Pode falar, Sandrão, fica à vontade, meu irmão.
É só colocar aqui em cima disso que você Fala está aí, meu falando, irmão. que o homem Vamos é do falar. pó da terra. Tanto é que o nome do Adão significa argila vermelha, né? Adam. A terra vermelha. É né? Adam, né? Adão. É interessante, irmãos, a associação. Porque Deus, ele coloca o homem na humildade. Ele fala, você não vai ser ouro para não garantir que você brilha para ninguém. Nem pedra, nem perfume, você vai ser barro. Mas olha que interessante, é o barro que dá tudo. Planta uma surgiu até meio ao contrário, né? Mas planta uma planta e tenta colocar ouro em volta da planta. Primeiro que você não vai ter, os 2 minutos você não vai ter nem mais aquilo, mas tenta colocar ouro para ver se ela vai germinar. Tenta colocar um perfume para ver se ela vai germinar. Ou tenta colocar umas pedras de ônix para ver se ela vai germinar. Não vai, irmão, é a terra. É a terra, não adianta. Então assim, você que se acha melhor que o outro, eu que me acho, sabe que todos nós é pó, velho. É tudo terra. Tudo terra. Certo, irmãos? Então nós sabemos que 2 rios existem até os dias de hoje ainda. Já, né? Só 3 versículos, só, irmãos. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden. Para o quê? Opa, então ele não era aquele famoso meio-dia, né? Acorda meio-dia. Não, não, ó. Trabalhava. E que mais? Ele não só lavrava. O que ele fazia? E guardava. E guardava. Olha que interessante. Pergunto, é que já deu o horário, né, irmão? Mas vocês vão responder na próxima aula. Ele guardava do quê? É uma pergunta, tá? Vamos lá. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem. Aí eu vou parar aqui, tá? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente... 2 coisas que eu vou deixar para os irmãos estudar em casa, tá, irmãos? E aí a gente debate na próxima aula. Irmãos, os irmãos sabem que eu não obrigo nada a ninguém, eu deixo no ar e vai do intuito de cada um dos irmãos para a gente começar a aula num debate sadio. Primeira coisa, por que Deus só colocou do conhecimento do bem e do mal e não colocou da vida eterna? Os irmãos podem estudar em casa, tá? E segundo, tentem estudar, porque ele vai colocar aqui no dia que comer... Não, vou fazer outra. Adão... Vou formalizar. Isso. Adão, ele tinha noção do que era bem e do que era mal? Eram as 2 perguntas que eu vou fazer para os irmãos e a gente tenta estudar em casa, tá? Primeira, por que Deus colocou aqui do conhecimento do bem e do mal? É lógico, né, irmãos? Nós não somos Deus e nem estávamos ali com ele, igual Moisés também. Mas é só uma pergunta para a gente conseguir fazer a sala interagir. Primeiro é do bem e do mal e não da vida eterna. Vamos acompanhar o texto, tá? E segundo, se Adão tinha conhecimento do que era o bem e do que era o mal. Certo? A primeira é assim, ó, lembra? No versículos anteriores, nós colocamos que Deus deu nomenclatura a 2 árvores, certo? Primeira da vida eterna, não foi? Lá atrás, ó. Coloca lá. Versículo 9, tá? Ele coloca aqui a árvore da vida, não é? Que é da vida eterna. E em segundo, ele colocou no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Só que logo no versículo 17, no 16 para o 17, ele fala assim, ó. De toda árvore você vai comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não vai comer. Tá? Aí eu perguntei por que ele colocou do conhecimento do bem e do mal e também não fez reflexo a árvore da vida eterna. Tá? E a segunda é se Adão tinha conhecimento do que era o bem e do que era mal. Tá bom? Irmãos, eu sei que a aula foi um pouco maçante, mas mesmo a aula maçante, eu sei que tem hora que dá sono, eu sei que tem hora que a gente dá umas pescadas. A gente tem que entender a origem, repito, tá, irmãos? Para entender o meio e entender lá o que Deus vai falar no final, tá? Por isso que eu falo para os irmãos, é bom os irmãos estarem contínuo na escola dominical, porque é uma matéria de... Como posso dizer? É uma matéria que ela tem que... eu perdi a palavra. Ela tem segmento, uma matéria de sequência, perdão. Ela é uma matéria sequencial. Então, por exemplo, irmão, se domingo que vem vocês não virem, vai ficar um buraco na mente de vocês. Porque nós já vamos entrar na criação, nós já vamos entrar na queda.
E aí, no outro domingo, já é um outro debate. Então, por favor, irmãos, aqueles que têm aí a sede, venham, anotem, façam perguntas para a gente caminhar junto, tá? E aí nós vamos conversando sobre isso, porque a partir deste momento da formação da mulher, vai entrar um cenário novo de um outro personagem, e esse personagem vai ludibriar, e aí nós vamos futricar o texto, vamos cavucar o texto, para ver algumas coisas ali que muitas das vezes a gente lê desatento e não percebe. Amém? Então, eu agradeço os irmãos aí, a paciência dos irmãos. Deus abençoe pelo primeiro dia aí, não só como professor, mas também como o superintendente da Escola Bíblica. Eu quero desejar a todos um bom recomeço. Se os irmãos precisarem de material de leitura, essas coisas, por favor, me comunique. É um prazer ajudar os irmãos, tá? Nós vamos caminhar junto nessa batalha, amém? Então eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Paz do